Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? Nessa casa maravilhosa. Vamos fazer uma prece agora para a gente acalmar nossos corações e poder entrar em contato com o divino. Damos graças, Senhor Pai, por esse momento tão especial. Damos graças à presença do Mestre Jesus e nossa Mãe Santíssima em nossas vidas. Damos graças à espiritualidade aqui presente, que nessa noite maravilhosa vem nos ajudar, nos amparar, nos intuir, para que possamos compreender um pouco mais sobre o nosso Evangelho, sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Nós que estamos aqui como aprendizes da palavra desse nosso irmão maior, tentamos a cada dia buscarmos a harmonização dos nossos sentimentos, sermos benevolentes para com os nossos irmãos e, acima de tudo, amar a todos os filhos de nosso Pai, todos os filhos dessa criação maravilhosa, seja ele na natureza, os animais que a ela pertencem, aos nossos outros irmãos que estão no andamento, nesse caminho, nessa evolução espiritual, assim como nós. Damos graças a esse momento tão especial. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos dê sabedoria para compreendermos um pouco mais sobre o Teu Evangelho. Que a paz esteja em nossos corações. Que sejamos todos bem-vindos a essa casa de amor, de paz e de caridade. Bom, pessoal, hoje nós viemos aqui para falar sobre um assunto que está no capítulo 3 do Pão Nosso, que fala sobre o arado. Todos nós aqui conhecemos o que é um arado, né? Um aparelho de arado, que ele para a terra. E quando nós viemos a uma casa religiosa, seja ela qual for, o que nós viemos sempre buscar nessa casa? Nós viemos buscar a compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Nós viemos com o intuito, eu acredito que todos nós viemos com aquele intuito de crescermos, evoluirmos espiritualmente. Ou seja, fazermos nascer em nossos corações o reino de Deus. E para isso, a cada dia que passa, é necessário que nós tenhamos essa conexão com o nosso Pai. E como é que a gente vai começar a construir essa conexão com o nosso Pai? Para aqueles de nós que ainda não conseguimos. É estarmos sempre atentos. Sempre em oração, como dizia nosso Mestre Jesus, orai e vigiai, né? E isso nos faz com que a gente se aproxime um pouco dessa sabedoria divina, né? Conhecendo um pouco mais esse Evangelho. Mas uma parte legal do Evangelho é que o Evangelho, ele não nos traz tudo de mão beijada, né? Ele nos dá uma pincelada do que é a palavra de Deus. E isso é de propósito, né? Na sabedoria divina, quando o Evangelho foi escrito, ele nos trouxe o quê? A vontade para que aquele gostinho que sentimos desse Evangelho, nós possamos saborear-lhe um pouquinho mais e gostamos daquele gostinho e vamos correr atrás. Isso quer dizer o quê? Estudarmos mais o Evangelho. Para que possamos compreender melhor a palavra do nosso Mestre Jesus. E como a gente já viu em todos os evangelhos, em toda palavra, todos os exemplos que Jesus nos dava, ele sempre usa de benefícios da natureza. De benefícios naquela época em que ele vivia, naquele lugar em que vivia, ele traz o quê? O entendimento do pessoal da época. Com o que as pessoas trabalhavam na época, né? Era o peixe, era o pão, né? Era a plantação, a semeadura. E hoje ele vem nos trazer nesse evangelho, que está em Lucas, o arado. Né? Então nós precisamos, para a gente poder compreender melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós precisamos nos elevar em pensamento até aquela região, até os costumes da época. Porque assim nós vamos entender melhor o que traz aquela mensagem. Porque se a gente vier trazer para o contemporâneo de hoje, o que acontece? Um arado hoje ele é mecanizado, a maioria, né? Tem alguns lugares ainda no interior aí que façam o arado ainda, né? Oi?
existe aquele arado puxado por 2 bois, né? Ou por um cavalo, não é isso? Mas a maioria hoje ele é o quê? Ele é mecanizado. Isso é evolução. Isso faz parte também da nossa evolução. Mas como eu disse anteriormente, nós temos que voltar ao tempo, sentirmos como se a gente estivesse ouvindo Jesus nos falar naquele momento. Se colocar na posição daquele apóstolo que estava do lado dele. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Nos conectando com Deus, com Jesus. E como que eu vou conectar com Jesus? Através da oração. Por que toda vez antes de uma palestra espírita, tem uma oração? Para que nós acalmamos o nosso coração e nós entramos em contato com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus. E é assim que nós temos que fazer quando nós vamos estudar o Evangelho. Quando nós vamos escutar uma palestra no Evangelho, na internet do Evangelho. É fazer sempre uma oração. Isso nos faz bem, isso dá uma calma em nossos corações e faz com que nós conectamos a Deus, conectamos a Jesus. E assim nós podemos conectar ao Evangelho. Eu falo que é muito parecido quando a gente vai ver um filme. Nós sabemos que a maioria dos filmes que passam na televisão não traz a realidade, né? Tem um filme de ação, então, que se você for super-homem, né? Se você for entender, se você for estudar física, você não consegue, não é aquilo que se nos conta. Mas se nós ficarmos questionando isso, nós nunca vamos entrar naquela fantasia. E o Evangelho é isso, é entrar naquela fantasia de Jesus, para podermos entender o melhor. Porque quando a gente está vendo um filme e eu entro naquela fantasia, mecanicamente eu vou acompanhando todas as partes do filme, o andamento daquele filme. O Evangelho é a mesma coisa. Imagina a gente pensar, estamos sentados naquele campo, Jesus nos falando sobre aquele assunto. Aí nós vamos entender o seguinte, nós vamos tentar compreender o seguinte, mas o que é isso que ele está falando? O que é a rede para ele? O que é o pescar? Como que é pescar? Como que é semear? Olha, se um agricultor ele vai semear, e Jesus fala sobre a semeadura, ele vai pensar, olha, para semeadura eu tenho que entender do campo, eu tenho que entender do tempo, eu tenho que entender da terra, não é isso? Eu tenho que entender quando é que eu vou colocar essa semente e qual a terra melhor para essa semente, eu vou adubar dessa forma. Ou seja, resumindo tudo, eu tenho que ter disciplina e foco. E nessa passagem nós vamos entender um pouquinho isso. Nós vamos entender o que é o arado, o que é o homem, o que é o boi. Nessa conversa que Jesus teve, que está em Lucas. Então sempre quando a gente for estudar o Evangelho, nós temos que começar a fazer isso, se projetar ao tempo de Jesus, se projetar aquela lei. Ah, eu não entendo, eu não sei o que é isso. Vamos lá pesquisar o que é isso, o que era isso no tempo de Jesus, para que a gente possa nos localizar naquele momento. É como se a gente começasse a quase estar presente a palavra de Jesus, é como se a gente pudesse tocar em Jesus, quando a gente começa a fazer isso. E esse Evangelho, ele nos traz justamente isso. Essa simplicidade do Evangelho é para isso, para que possamos nos evoluir. Nos evoluir como? Estudando mais. Ele vai lá dar uma pincelada, né? Como eu disse anteriormente, dá um pedacinho daquela pizza. Está gostosa? Então vamos procurar saber mais sobre isso. Né? Então Jesus nos traz, o arado está lá, como eu já disse, no capítulo 3 do livro Pão Nosso. Em Lucas, capítulo 9, versículo 62, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que legal. Ninguém que lança a mão do arado, ou seja, pega no arado para a terra e olhe para trás, né? Ele nem colocou que não pode ser para o lado também, né? Não é apto para o reino de Deus. E o que é isso? Vamos lá. O arado, ele vai mexer no quê? Na terra, no solo. E o que é o solo para a gente que está na seara de Deus? Nos trabalhos de Jesus? O solo é o local onde que nós estamos. É o local onde que nós vamos trabalhar. É a nossa casa, é uma casa espírita, é o nosso trabalho real, é o nosso coração. Então, esse é o solo que vai ter que ser adubado. Esse é o solo que vai precisar do arado fazer esqueci até o nome, a fileira dele, para que possa colocar a semente. Então, nisso aqui, Jesus já traz para a gente.
muita coisa, né? Ele traz para a gente que não é fácil ir para o reino dos céus. Não é tão simples assim ir para o reino dos céus. E Emmanuel continua. Aqui vemos Jesus utilizar a edificação do reino divino com um dos mais belos símbolos. O fator importante é que Jesus quer nos mostrar aqui o processo da construção do reino, que ele não é tão simples como nós imaginamos. E Emmanuel continua. Efetivamente, se desejasse o mestre, criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O que ele quer nos dizer aqui? Que Jesus foi lá onde que as pessoas compreendiam. Como eu já disse, é no peixe, é no pão, é no trabalhar a terra, é na agricultura, que era aquilo que movimentava a época, a região. Para que aquele trabalhador, na hora que ele falasse assim, o reino dos céus é como o pescador que vai, é a rede que vai pescar, nanã, a pessoa já sabe, o que é a rede? Eu tenho que tecer essa rede, eu tenho que costurar essa rede, eu tenho que saber como que eu vou lançar essa rede ao mar, onde eu vou lançar essa rede ao mar. Esse é o reino do céu. Nós temos que ter essa percepção no Evangelho de Jesus para podermos crescermos junto com ele. E ele continua, o arado é aparelho de todos os tempos, é pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor, cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Olha só, o que é a terra? A terra é onde que nós vamos trabalhar. Então nós temos que ferir, nós temos que mudar a posição daquele local que nós vamos trabalhar, nós temos que preparar aquele local para trabalhar, não é simplesmente chegar, bater a mão na porta, entrar e sair pregando. Nós temos que preparar todo o local. Constrói o berço da sementeira, olha aí, aonde que nós vamos jogar a nossa semente. Semente de quê? Do Evangelho. Desculpa. E a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. O arado é ação, ele é esforço, é o trabalho, é o suor do homem que vai aos poucos regando a terra, inclusive até às vezes de lágrima. Olha que bacana que é isso que Jesus nos traz. A gente trazendo esse ensinamento de Jesus para a nossa atualidade. É trabalharmos isso dentro de nós. E às vezes, quando nós vamos trabalhar dentro de nós, nós nos ferimos, porque a gente vai de encontro a quê? A nossa realidade. Né? A gente vai fazer a tal da reforma íntima, que Santo Agostinho nos falou, e isso às vezes machuca. E às vezes, como é uma tarefa que não é fácil, nós desistimos. Nós começamos até muito bem na tarefa. Né? Vamos trazer para a nossa realidade uma casa espírita. Eu chego lá cheio de vontade, cheio de saber, cheio de querer. Ou cheio de achar que sabe também. Aí nós vamos lá, aí vem qualquer coisinha e nos modifica. Né? Nos deixa triste e nós desistimos, porque realmente é muito difícil trabalhar nessa área do nosso Mestre Jesus. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome as lições com o divino cultivador, abraçando seu arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Olha que legal. Na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves da terra de si mesmo. O que é isso? É desistir, é não ter foco. O bom orador sabe sempre que ele precisa de ter destreza. O que é destreza? Como é que se constrói a destreza? Com perseverança, com atitude, com trabalho, com insistência, de estar sempre trabalhando, errando, continua a trabalhar. E o bom orador sabe disso. Demanda muita atenção, muito foco, porque se você desvia um pouco o olhar do boi, ele vai para a linha de lado e prejudica o trabalho. Não só o trabalho que está sendo realizado, mas também o trabalho que já foi realizado. Não é mesmo? Por incrível que pareça, ontem eu e a Paula nós estávamos cortando a grama e a gente usa aquele carrinho elétrico para cortar a grama. E teve uma hora que, aí você tenta ficar mais reto possível, né? Aí teve uma hora que eu estava andando assim, a Paula estava fazendo igual, eu olhei para ela, na coisa, está fazendo assim, com o carrinho. É isso que Jesus nos traz. Que se você, ele não fala, mas se você olhar para o lado, ou seja, focar no outro,
não dá atenção ao seu trabalho, você estraga tudo aquilo que você estava fazendo. É quando ele fala, se olhar para trás, imagina. E o arador que fica lá, porque o que o arado é? É aquele carrinho, né, que tem aquele negócio que faz a vala, né, e tem 2 bois lá, que tem o jugo. O que é o jugo? Aquele que mantém os 2 bois unidos na linha certa, para que nenhum vai para um lado, outro vai para o outro. Então ele mantém os 2 bois unidos, né? Então, se o trabalhador que está arando a terra, ele perder esse foco que aqui está falando, o que vai acontecer? Ele vai sair, o boi não vai ser aquilo. E o boi é o quê? É a força motriz desse arado. Mas se essa força motriz não está bem conduzida, pelo homem, no caso, ele vai desviar pelos caminhos. E vai atrapalhar todo o trabalho que está sendo feito e o que já foi feito. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, os adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Olha para você ver. O que está falando aqui? Atenção, vigilância. Vamos prestar atenção nas pequenas coisas que acontecem na nossa vida. A pequena arada que você dá na terra. Porque quando você vai perder esse foco, você vai sair, vai tirar a sua atenção desse trabalho, nós vamos perder todo o trabalho que foi feito. E a terra não vai ser bem arada. E uma terra mal arada não vai dar o fruto necessário para aquela semente que nós adubamos. E ele continua. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam as semeaduras, as colheitas, os pães nos pratos e os celeiros guarnecidos. Olha que legal. Ou seja, se nós tivermos foco em nosso trabalho, sem nos preocuparmos por aquilo que já passou, que aquilo que já passou nos sirva de lição, mas não olhando para trás, porque vamos perder o foco no nosso futuro e no nosso presente, nós vamos ter a colheita da semeadura perfeita que nós fizemos lá atrás. Olha como é que Jesus traz essa história do arado para a gente tão bem, né? É como se o boi é a força motriz, ou seja, o boi é a nossa paixão, as nossas paixões, né? Como está na 907 a 908 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos, e as nossas paixões, elas nos fazem mal? Os espíritos respondem, não, desde que ela não seja, ela não te comande, que você mantenha um comando sobre suas paixões, porque ela é a força motriz para o seu dever na Terra. Ele põe isso até como um corcel, um cavalo que se você não doma, esse cavalo sai destrambelhado para frente aí, sem saber o que faz. Ou seja, é um animal trazendo para a gente a força do animal que nos move, é a nossa paixão que nos move, que faz com que a gente consiga fazer as coisas. Mas e quando essa paixão nos domina? Nós destrambelhamos tudo. Né? E lembrando aqui, não foi assim com Paulo? Paulo era assim. Paulo era um corcel destrambelhado que fazia aquele monte de coisa que ele fazia, com aquela força que ele tinha no coração. O Paulo fazia aquele monte de coisas contra Jesus. Mas quando ele domou a sua paixão, quando ele encontrou com Jesus e falou que não sou eu mais que habito o corpo, é o Mestre que habita em mim, o que aconteceu? Ele domou suas paixões. E olha que a obra belíssima que o apóstolo Paulo nos trouxe. Porque ele soube direcionar essas paixões. Ele soube direcionar essa força motriz. Porque a paixão é a força que nos dá para conseguirmos entrarmos nessa seara do bem. Mas nós temos que dominá-la. Porque a partir do momento que eu deixo as paixões me dominar, com egoísmo, né? com achar que tudo está contra mim, todo mundo está contra mim, né? Ficamos aquele mimoso, aquela coisinha, essa paixão ela está me dominando. O orgulho está me dominando. Mas quando eu pego isso, não luto contra, mas uso isso como uma força de trabalho, ela vale 10 vezes, ela multiplica minha força em 10 vezes. Né? Isso Kardec também nos trouxe no comentário dessas perguntas. Quando as paixões se transformam em força de trabalho, a sua força de trabalho é multiplicada em 10 vezes. Então nós temos que tomar consciência disso, ter foco,
ter paixão por aquilo que a gente faz. Principalmente quando nós viemos trabalhar na seara do Mestre Jesus. Nós vamos encontrar todos os desafios, né? É como se diz, ninguém tropeça numa pedra. Ninguém tropeça numa montanha. Tropeça numa pedra, né? Ninguém consegue. A luz, ninguém consegue apagar a sua luz, né? Agora, na sua sombra, aquele tanto de sombra que nós temos, né? E Jesus, no discurso dos fins de tempo, ele falou sobre a mulher de Ló. Está lá em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus quis nos dizer isso? O que é a mulher de Ló? A mulher de Ló foi aquela que o anjo avisou a Ló e a sua esposa para sair de Sodoma, quando Sodoma ia ser destruída, né, pelo fogo. E falou para ela, não olhe para trás. E na fuga, o que a mulher de Ló fez? O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal. Né? O que isso nos traz? Que não é para a gente olhar para os nossos passados. Não é para nos fixarmos no nosso passado. Porque tudo aquilo que está no passado, que foi retirado de você, foi para o seu bem. Para que nós tenhamos um futuro melhor. Então vamos parar de olhar para o passado. Vamos olhar para frente, para aproveitarmos as oportunidades que o futuro traz. Né? Como nós dizíamos mesmo, né? Aquilo que foi tirado da gente, qual é a expressão que a gente usa? Quando é tirado é benefício, não, a gente fala... Oi? Livramento. Né? Aquilo que foi tirado da gente foi um livramento que tivemos. E nós o que fizemos? Nós ficamos fixados naquele passado e deixamos de aproveitar o futuro. As oportunidades boas. Por quê? Eu fico naquele mimimi meu do passado que aconteceu lá atrás comigo. Oh, que fulano fez isso comigo. Oh, que eu deixei de fazer isso. Oh, que eu perdi uma casa. Oh, que eu perdi um emprego, eu perdi um namorado, eu perdi uma namorada. E ali na frente está seu namorado, sua nova casa, seu novo emprego. Mas eu estou em quê? Fixado no passado. Esse ensinamento está trazendo para a gente isso. Se eu pegar aquele arado e olhar para trás, ficar fixado para trás, eu vou desviando, estragando tudo aquilo que eu construí, inclusive nesse passado. E eu não foco naquele que está na minha frente, naquela tensão. Né? E Isaías também trouxe para a gente, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Por que porei um caminho no deserto e rios no remo? Promessa de Deus de trazer renovação e transformação para a nossa vida. Mesmo em situações aparentemente impossíveis. O caminho no deserto simboliza uma solução em meio às dificuldades. E os rios no ermo representam provisão abundante por onde havia escassez. Olha que bacana. Ou seja, para de ficar preocupado com o que está passando. Para de preocupar com a grama do vizinho. Para de preocupar com o arado do seu vizinho. Foca na sua vida. Foca no Evangelho de Jesus e caminha para frente. Sempre em foco, atenção, né? Com perseverança, com muita insistência. Mas para isso, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar o Evangelho. Eu tenho que conhecer o Evangelho para que eu possa entender e facilitar esse meu caminho na seara do Cristo. Não é isso? Então é isso que a gente está trazendo essa noite. Perseverança, foco, atenção. Parar de preocupar com aquilo que passou. Parar de preocupar com a vida de quem está do seu lado. Se está fazendo um trabalho. Se ele está fazendo um trabalho errado, isso é dele. É o processo que ele está. Ah, mas fulano não quer crescer, não entende. É o processo dele. É o degrau que ele tem condição de subir. Não deve a nós fazermos nada para isso. Podemos ajudá-lo. Agora, criticar, nós já passamos por aquilo. Se não passamos, nós vamos passar. E nós já temos tanto problema na nossa vida para a gente resolver, que não vale a pena isso. Então, vamos a partir de agora, com esse ensinamento do Mestre, entender que o foco é no futuro, que o passado nos ajuda a compreender melhor esse futuro, né? Como diz Santo Agostinho na 919. Ele nos diz o seguinte, ao fim do dia,
faça um levantamento de tudo que você fez naquele dia. O que for bom, permaneça em seu coração. Aquilo que for ruim, você conserta no dia seguinte. É isso que nós temos que fazer. E é para isso que esse passado nos serve. Para nos ajudar nessa evolução espiritual. Para nos ajudar nesse caminho. Né? Para a gente poder entender melhor essa evolução. O que nós temos que fazer nesse trabalho da seara de Jesus? O que eu preciso de fazer? É ficar sentado olhando o que está acontecendo em minha volta? Ou construir uma página nova? Né? Chico mesmo nos trouxe isso, nos falando sobre isso. Né? Todos os dias a gente pode construir uma nova vida para nós. Então nós temos que começar a fazer isso agora. Entendendo o Evangelho de Jesus, compreendendo esse Evangelho, entendendo que o Evangelho só nos dá a pincelada daquilo que precisamos descobrir. Porque isso faz parte do quê? Da nossa evolução espiritual, nosso aprendizado. Ele só vem daquele cheirinho, né? Igual quando você passa na padaria, daquele cheirinho de pão, você vai e entra para comprar o pão. Não é isso, pessoal? Então, é isso que eu vim trazer para nós hoje, para a gente fazer uma reflexão sobre esse assunto, de como que é a nossa vida, como que está a nossa vida, para que possamos pegar de verdade nesse arado. E lembrando, né, que aquele boi que está lá é a nossa paixão. E aquele jugo que está lá é o jugo de Jesus, que ele já falou que o meu jugo é leve. Né? Ou seja, a minha orientação ela é leve. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de crescimento e seguir nesse arado, para que amanhã a gente possa semear e colher os frutos, o pão, o que for. Tá bom? Muito obrigado. Alguém tem algum comentário a fazer? Hoje foi rapidinho, né? Quantas horas? 7h30? Meia hora. Mas o importante é que passou a mensagem, né? Para a gente fazer a reflexão, né, Lurdinha? Porque nós estamos tão preocupados olhando para trás e perdendo as oportunidades que a vida está nos trazendo no E momento. atrás não vai resolver nada. Não tem jeito de ir lá mudar. A não ser que a gente tiver máquina do tempo, né? Para voltar aí, mas nós vamos contra a criação. Não é isso? Então vamos novamente fazer uma oração. Pedindo bênçãos de luz ao nosso Mestre Jesus. Que abençoe as nossas vidas. Que abençoe essa semana que irá começar de trabalho. Essa semana que nos trará muita paz. Nos trará sabedoria. Que Ele leve essas bênçãos a todos aqueles que nos rodeiam. Nossos amigos, nossos familiares. Aqueles que dizemos ser os nossos inimigos, são os nossos professores dessa labuta. Que o coração de todos nós se encha de luz e de paz. Que possamos ter a sabedoria do Divino Mestre, de atentarmos que essa vida é um presente divino, mas que precisamos ajudar o nosso Criador a construirmos o reino de Deus dentro de nós mesmos. Abençoados sejamos todos nós, que iremos em paz agora para nossas casas, que os nossos familiares, que os nossos vizinhos, que os nossos colegas de trabalho, todos os moradores dessa linda, maravilhosa cidade, recebam as bênçãos de luz do nosso Pai Celestial. Que a paz esteja conosco. Muita luz e muita paz. Nossa Senhora.